Boa tarde, Emerson. A gente viu o jogo do Concórdia que você não saiu nada satisfeito com o time, na parte técnica em especial, você falou da organização. Em relação a esse último jogo, a gente viu que ontem você citava até alguns jogadores do Concórdia mesmo, né? O que você espera evoluir desse jogo do Concórdia para esse jogo? E a tua maior preocupação hoje de construção ofensiva ou da parte defensiva do time? Boa tarde. Não, realmente eu não fiquei satisfeito com o nosso rendimento técnico no jogo. Nós erramos bastante e não vou aqui estar usando muleta de campo, eu apenas citei um fato, né? E o campo estava ruim para as duas equipes, calor, isso aí nós temos que estar superando, não tem que estar arrumando desculpa a cada jogo que você não consiga jogar aquilo que você planejou. Na questão de posicionamento, nós mantivemos um padrão, principalmente na parte defensiva, cometemos poucos erros. Um erro foi crucial, que ocasionou no gol do Concórdia, mas a gente manteve um padrão parecido com o jogo do Avaí. Ofensivamente não, ofensivamente nós pecamos bastante, houveram raras oportunidades de jogadas trabalhadas, muito pelo fato de erros de passe, de erros de tomada de decisão. Então é isso que eu espero que a gente evolua para o jogo de amanhã. Ontem já conversamos com os atletas, trabalhamos e esperamos ter um crescimento para que possamos ter um equilíbrio defensivo, ofensivo e assim conseguir a nossa primeira vitória. Emerson, apenas 3 times não venceram ainda no estadual, Chapecoense, Concórdia e o Tubarão. Quanto que te preocupa essa ausência de vitórias? Obviamente 2 primeiras rodadas, né? Mas a gente vê já alguns clubes vencendo, já brigando um pouco mais na parte de cima. Mas ainda a diferença ainda é curta, né? Se a gente for pegar a Chapecoense e a Avaí, são 2 pontos. Mas quanto te preocupa essa ausência de vitórias, até numa questão anímica dos jogadores, da própria torcida? Não, eu falo para os meus atletas uma coisa, que a partir do momento que eu for para minha casa e eu não dormir preocupado com alguma coisa, porque eu não almejo mais nada na vida, eu não almejo crescimento. Então sempre nós estamos preocupados em que a equipe evolua, tanto na questão individual como coletiva. Para isso a gente conversa individualmente com os atletas, conversa bastante com o grupo, mostra alguns detalhes, porque nesse início de temporada você tem pouco tempo, os jogos são um em cima do outro e o tempo de preparação ele é curto. Mas volto a dizer, não pode servir de desculpa, porque nós estamos no Brasil, o calendário é assim mesmo, nós temos que nos adaptar. Não me preocupo com o resultado em si, até mesmo porque você bem frisou, são 2 pontos de diferença para o líder. Nenhuma equipe venceu 2 jogos seguidos, não teve nenhum placar delatado, os placares todos apertados, e com equipes que ascenderam da Série B, causando dificuldade para as grandes equipes, caso de Juventus de Araguá, que empatou em Florianópolis e ganhou do Criciúma agora, caso do Concórdia, que fez um jogo bastante complicado lá com o Concórdia e tirou 2 pontos nossos. Então, o que me preocupa é a performance. Eu sou bem franco aqui, o que eu falo para vocês, eu falei para os atletas ontem, eu esperava uma evolução do jogo do Avaí para o jogo do Concórdia. Esperava uma evolução individual, uma evolução na questão coletiva, de uma maior criação de jogadas ofensivas. Isso não aconteceu. Eu cobrei com 2 atletas ontem, eles aceitaram. É um grupo bastante trabalhador e nesse momento nós temos que falar muito pouco, trabalhar, porque não existe mais pessoas que não saibam analisar o futebol. Então eu não vou estar aqui contando história para vocês de um jogo que ninguém viu, né? Então nós não fizemos uma atuação boa na questão técnica, isso é um fato, mas não faltou comprometimento. Fisicamente a equipe conseguiu manter um padrão até o final do jogo, isso é importante, porque vai ser importante essa parte física no início da temporada. Taticamente, na parte defensiva a gente também manteve o equilíbrio, mas ofensivamente nós criamos muito pouco. Então é isso aí que eu venho batendo, mas não tenho nenhuma preocupação, até porque o nosso trabalho, vocês podem dizer, o treinador vive de resultado. Eu sou um cara muito tranquilo, já fiz trabalhos muito parecidos, de a equipe começar numa crescente e depois ela se estabilizar. Eu não acredito que uma equipe saia queimando pneu, como se diga na gíria, e depois ela mantenha.
Daqui a pouco você pode ter lesões ou pode ter uma queda de rendimento no momento crucial do ano, né, onde você vai decidir as competições. Então esse crescimento gradual é que me faz crer que a gente vai evoluir na competição e conseguir um estágio que vai fazer com que a Chapecoense consiga os resultados e os objetivos que nós traçamos. Oi, Emerson, em relação a isso, claro que o ideal é avaliar o coletivo, mas sobre um atleta, por exemplo, o Roberto, no ano passado, quando ele retornou para a Chapecoense, ele conquistou a confiança do torcedor pelo desempenho dele na reta final do Campeonato Brasileiro. Renovou e se tornou, na expectativa do torcedor, um dos principais, uma referência no grupo para esse ano. Gostaria que você avaliasse o desempenho do Roberto nas 2 partidas do comando e também a pré-temporada e a titularidade, a importância do Roberto para o teu sistema de jogo. Roberto, no jogo contra o Avaí, fez um jogo regular, para bom, um jogo com bastante intensidade, foi um jogador, uma válvula de escape que nós tivemos do lado esquerdo, combinou bem as jogadas com o Alan Ruschel. Nesse jogo contra o Concórdia ele teve um pouco abaixo, assim como toda a equipe. Eu não destaco individualmente um jogador nosso no jogo contra o Concórdia. Não destaco um, nós tivemos uma atuação de regular para baixo. Contra o Concórdia, contra o Avaí não, contra o Avaí nós tivemos o Ari Moura bem no jogo, nós tivemos a nossa dupla de zaga bem no jogo, na minha opinião, tivemos o Roberto bem no jogo individualmente, tivemos o Roney em alguns momentos, o Roney também foi bem no jogo contra o Avaí, só para citar alguns exemplos, né? Agora nesse jogo Concórdia não. Então quando isso acontece, você não vai ter uma boa participação na parte coletiva, né? O que nos sustentou, o que ajudou a gente a sustentar o resultado lá foi a nossa parte física e a organização defensiva. Nós tivemos bastante problema, né? Então isso foi falado com os atletas e eu volto a dizer, eu não tenho que estar escondendo vocês aqui e dizer que a equipe jogou bem, não tem. Isso eu já falei na entrevista depois do jogo, né? Mas não tem motivo para desespero não, essas oscilações são normais nessa fase do ano. Ontem eu estava, não sei se vocês chegaram a acompanhar a entrevista do Gesualdo, do treinador do Santos. Teve um repórter que como é que vocês não estão jogando como time do São Paulo? Falou de intensidade. Não tem como você cobrar intensidade, nós não temos nem um mês de trabalho, é uma equipe totalmente remodelada, com um treinador novo, com conceitos novos, né? Então eu fiquei contente com o que a gente viu na pré-temporada, que nós conseguimos condicionar fisicamente a maioria dos atletas, quase toda a totalidade, e a gente vem sustentando bem fisicamente as partidas. E vocês podem ter certeza que nós vamos melhorar, é uma equipe que tem muito espaço para crescimento, temos atletas ainda que não estrearam, que são atletas importantes, que é o caso do Moisés, que é um jogador que vai dar uma estabilidade no nosso meio campo. O nosso meio campo, se nós analisarmos, que é um setor importantíssimo, nós temos 2 meninos, o Thales, que é um jogador um pouco mais jogado, mas um jogador jovem, e nós temos o Roney, que é um menino que está tendo agora uma primeira sequência como titular. Então o Roney hoje, ele é o titular da Chapecoense, fato que para ele, né, e para algumas pessoas seria praticamente inconcebível algum tempo atrás. E o outro é o Roberto, que foi citado aqui, e eu tenho o Roberto, eu conheço desde a época do Atlético Paranaense, eu indiquei ele para o Figueirense, e vocês vão concordar comigo, aqui na Chapecoense, os melhores jogos do Roberto não foram na lateral esquerda, os melhores jogos do Roberto foram ou jogando de ponta ou jogando por dentro, não é verdade? Então nós estamos adaptando o Roberto, e aí ele, professor, me ensina, me mostra o que tem que fazer, então nós estamos adaptando o Roberto ali, né? Até porque outros jogadores que são dessa posição, e eu já falei para vocês também, que é o caso do Diego. O Diego entrou relativamente bem no jogo, eu quero descobrir onde é o melhor espaço onde eu posso utilizar o Diego, e o Ian Rolim é um atleta que nós vamos preparar. Nós vamos preparar o Ian Rolim, ele vai nos ajudar muito. E já aproveitando aqui, eu queria fazer uma correção, no calor do jogo, a entrevista coletiva geralmente é 20, 30 minutos, você está com o jogo na tua cabeça ainda. Eu cometi um equívoco, onde eu falei que o Lima não estava inscrito. Na verdade eu confundi o Lima com o Ned, que são 2 jogadores canhotos aqui, o cara confundi com o Ned. O Lima está inscrito, é um jogador que vem treinando bem e dependendo assim do momento ele vai acabar tendo uma oportunidade dentro da nossa equipe. Ô Emerson, sempre após os treinos, tu se reúne com a tua comissão no centro e acredito que faça uma avaliação, perfeito. Ontem você se reuniu novamente com a sua comissão no centro do gramado e com alguns atletas, inclusive o Roberto, né? Eu queria que tu avaliasse qual foi o papo nesse minuto ali no centro do gramado. Não, eu costumo me reunir com toda a comissão às vezes, né? Só que
quando acaba o treinamento, geralmente o William, o pessoal da análise que filma o treinamento, ele já vem aqui para preparar o pós-treino, né? Preparar algumas coisas. E eu fico lá conversando com o membro da comissão técnica. Estava o André Croda também lá comigo ontem no campo, né? E eu faço esse tipo de conversa. Então, eu estava fazendo algumas cobranças, fazendo alguns elogios, né? Algumas coisas que eu não posso estar falando para vocês aqui, né? Que tem que ser no particular com o atleta, né? Então, é uma conversa legal, serve para que eu conheça mais o atleta, porque a gente vê às vezes o jogador como uma máquina, né? E aí eu fico sabendo um pouquinho da família dele, como é que tá, se adaptou, no caso do Anderson Leite, aí trouxe a família, já conseguiu moradia em Chapecó, para que o atleta ele se sinta melhor. Converso também, e aí, cara, esse posicionamento aqui é o melhor para você? Você gosta de jogar assim? Como é que você gosta de jogar? Então, você vai se aproximando cada vez mais do atleta e otimizando o atleta dentro de um posicionamento que ele vai fazer com que a Chapecoense renda melhor. Emerson, duas perguntas. A respeito do Lima, quando o senhor falou lá, eu até confirmei com o vice-presidente de futebol, que era o Banner, ele confirmou que não estava inscrito, inclusive hoje de manhã. Quantos jogadores tem inscrito? O senhor escreveu, tem até 30, o senhor deixou a válvula de escape de quantos jogadores? E se agora, com a ausência do Vanei lesionado, o senhor pretende trabalhar com um meio de ligação? Quem pode receber a oportunidade? Não, foi até um equívoco. O Mano acabou indo na minha onda. O Mano acabou indo na minha onda aqui, né? O Lima estava escrito, nós escrevemos 24 jogadores. Então nós temos 30, escrevemos 24 jogadores. O Foguinho está escrito, o Foguinho não conta, porque atleta com idade de categoria de base, as inscrições são ilimitadas. E aí é o grande problema, entre aspas, né? Porque eu tenho alguns meninos, caso de Luiz Pedro, caso de Guedes, caso de Ned, Péricles e o Pato também, que se eu escrever todos esses jogadores, eu vou acabar estourando o limite de inscrições. E nós temos alguns atletas que a gente está no mercado olhando para trazer, para reforçar algumas posições carentes, então tem que ser bastante cauteloso. Nesse momento, eu estou procurando escrever aquele atleta que eu tenho quase certeza que eu vou utilizar no jogo. Agora, volto a dizer, esses meninos, eles não vão ser só avaliados em jogo, eles vão ser avaliados em treinamento. E às vezes demanda um pouquinho de tempo para que eu conheça totalmente eles e acabe oportunizando eles dentro da equipe titular Chapecoense. A outra pergunta, qual era? Quem pode receber uma oportunidade com a ausência do Vanei, se o senhor pretende trabalhar com meio de criação? Eu tenho duas possibilidades. Uma nós já usamos 2 vezes, né? Em sequência, que é eu trazer o Roberto e o Thales, eles trabalharem mais por trás e colocar um meio atacante, um camisa 10, como se fala na gíria, né? Um jogador que se aproxima mais de atacante, que tem mais a característica ofensiva. Ou eu posso trabalhar como eu estou trabalhando, com 2 jogadores de armação, um pelo lado direito e outro pelo lado esquerdo. Diante disso, eu tenho algumas opções dentro do grupo. Já treinei ontem, vou treinar hoje e não vai fugir muito disso aí a nossa equipe, não. Talvez, dependendo da condição, como os jogadores se apresentarem hoje, eu faça uma outra alteração, mas o padrão da equipe não deve mudar muito para o jogo de amanhã. Emerson, você tem o Anderson Leite já não à disposição, que tem a questão do bid, né? Você já tem um resguardo aí do posicionamento, se ele realmente vai entrar hoje no bid para poder jogar amanhã. E queria que você comentasse um pouco sobre como é que você avaliou, né, essa contratação do Anderson Leite, um pouco das características. A gente percebeu ontem que ele é um volante que chega bastante na área, né? Quando a bola está na ponta, ele vai para dentro da área para também fazer a finalização, né? Queria que você comentasse um pouco sobre ele. O Anderson Leite é um jogador que nós acompanhamos na Série B pela 2ª temporada consecutiva. Ele é um camisa 8, ele é um misto de volante, aquele volante de marcação com camisa 8, um jogador que ele sai pelo corredor direito. Ele tem essa capacidade de infiltração, fez 6 gols ano passado, tem chute de fora da área, tem uma pegada forte, tem um jogo aéreo e ele tem uma boa qualidade técnica. Acredito que vai ser um jogador muito útil para nós durante a temporada. Em relação ao aproveitamento dele, se ele tiver inscrito, ele vai para o jogo, e indo para o jogo ele pode começar o jogo ou pode entrar no decorrer da partida. Eu vou escolher o melhor aproveitamento para ele amanhã. Emerson, essa possibilidade que o elenco começa a se encorpar, né? Você tem agora vai ter pelo menos um meia a mais à disposição. Isso te possibilita
quem sabe no futuro, trabalhar o Roberto como ponta. Você esboçou um pouco sobre o Roberto agora na entrevista, mas você pretende usar ele como ponta, sabendo que é uma carência do atual elenco, justamente os jogadores de beirada no ataque, a possibilidade do Roberto mudar de função? O Roberto, ele jogando de frente, ele vindo de frente, ele tem muito potencial, que ele tem a arrancada, ele tem a capacidade de infiltração, de deslocamento rápido, né? Tem o chute, tem um cruzamento muito bom. De ponta, tem momentos que o jogador recebe a bola de costas, e é onde ele tem essa dificuldade, que nós vamos estar trabalhando. Mas não foge não a possibilidade de, no decorrer da temporada, eu estar aproveitando o Roberto de ponta esquerda. Eu gosto de trabalhar com jogadores versáteis, né? Então o Roberto é um jogador versátil, assim como o Alan também. Aqui mesmo na Chapecoense jogou como volante, como meia, tá? Eu tenho essa característica de jogadores dentro do grupo. O caso do Ari, o Ari ele vem jogando mais do lado direito, o Ari também, eu tenho trabalhado com ele do lado esquerdo, e é uma assim, até uma situação que quando treinador de base, a gente debatia muito, né? E eu também faço a minha culpa aqui. Geralmente, hoje no Brasil, a gente vem trabalhando os jogadores jogando pelo lado do campo, de pé trocado. E esses jogadores, caso do Ari Moura, quando tem que fazer uma jogada de fundo e levar para o pé direito, tem um pouco de dificuldade. Só que em contrapartida, quando eles vão para o lado esquerdo, eles ficam previsíveis, né? Que eles só levam para o lado esquerdo e não conseguem levar para dentro. Então é uma dificuldade que a gente tem trabalhado, tem detectado. Em alguns treinamentos eu tenho até colocado o Ari de lado, né? Para que ele se habitue a jogar aqui. Até seria uma coisa natural, né? Um jogador canhoto jogar do lado esquerdo, mas o Ari, assim como até o próprio Diego Torres, eles se sentem melhor quando eles jogam do lado direito, porque eles cortam para dentro e tem mais espaço para trabalhar a jogada, né? Então, estava respondendo do Roberto, né? E ampliei para outros atletas. É isso, o treinamento é que vai me dar isso, o tempo que vai me dar isso. Só que eu sou inteligente, né? Eu sou inteligente, de nada não tem bobo. Juntamente com o bom futebol, eu sei que vocês querem. Juntamente com o resultado, eu sei que vocês querem que a equipe jogue bem, que a equipe corra, que não machuque jogador, que tenha jogada ensaiada, que não tome gol, que não cometa erro. Isso nós só vamos conseguir com o tempo. E eu tenho convicção, eu estou falando isso para vocês, eu tenho convicção de uma pessoa que conhece mais ou menos aqui o meio do futebol, que a nossa equipe tem muito espaço para crescimento. Só que nós vamos precisar de um pouco de paciência, que vai acontecer isso. Vamos fazer um jogo relativamente bom contra o Avaí e daqui a pouco vamos ter uma queda de produção como tivemos contra o Concórdia. Daqui a pouco essa equipe vai se estabilizar e vai ter um padrão de jogo onde vai dar confiança para todos aqui e os resultados vão vir com uma certa naturalidade.